Bom dia! Nessa parte do estudo do texto, a gente vai fazer o estudo da língua, né? O que significa quando a gente diz aí que é estudo da língua, né? Não é estudar a língua da gente, nem a língua do boi, é estudar o que? A nossa fala, tá? Essa palavra língua aqui não é no sentido de órgão, é no sentido de que da linguagem que a gente utiliza, né? Nós usamos a língua portuguesa, então nós vamos estudar no texto como que essa língua portuguesa foi utilizada. E basicamente a gente vai falar a respeito das gírias, certo? Gírias são linguagem que a gente usa no dia a dia, de linguagem coloquial. Se eu for, por exemplo, escrever uma correspondência, eu não para alguém importante, se eu for escrever um ofício, eu não vou poder colocar lá um monte de gente, montoeira de gente, tá? Então eu tenho que saber onde eu uso a linguagem. É isso que é importante da língua portuguesa. Então vamos lá. Pediu para a gente reler dois trechos. O Augusto serviu coca no copo do babão para o Zeca. Ele babou de montão e nós tiramos uma dele. Então, olha a expressão que está destacada aqui. Ó. A dureza tem dessas coisas. A gente consegue até ser criativo com pouca grana. A palavra que está separada aqui é dureza. Quando a gente lê essas expressões, elas têm um significado, né, dentro da frase. Elas são gírias, né? Então, quando eu falo tirar uma, não é tirar alguma coisa dele. Então, nós tiramos, não quer dizer ficou fazendo piada com a cara dele, rindo e etc. Então, qual seria o significado dessa expressão? Tirar uma, né, que foi usada nesse primeiro trecho aqui. É o quê? É fazer caçoar de alguém, né? É você ficar rindo da pessoa, você ficar fazendo chacota. No texto 2, nós podemos substituir a gíria dureza por outra. Assinale a que possui um significado mais próximo. A pindaíba tem dessas coisas, o din-din tem dessas coisas. Din-din significa dinheiro, tá? Pindaíba é uma palavra que significa quando a gente está na pior, quando a gente está sem dinheiro, sem grana, que é o mesmo significado de dureza, tá? Então aqui é que a gente vai colocar. Portanto, qual que é o significado de dureza no trecho 2? Se dureza tem a ver com pindaíba, né? Se essas duas palavras, uma representa a outra, então, o que significa eu dizer que uma pessoa está na dureza? Significa o quê? Falta de dinheiro, né? Que a pessoa está sem dinheiro. Por isso que ele disse lá que a dureza tem dessas coisas, quer dizer, comprou o copo mais barato que tinha, né? No trecho 2 foi utilizada outra gíria. Descubra qual é essa gíria e seu significado e depois, né, anote as conclusões. Então, vou voltar lá no trecho 2. Aqui, ó. A dureza tem dessas coisas, a gente consegue até ser criativo com pouca grana, né? Essa palavra aqui, ela é uma gíria. A palavra grana, ela é gíria e ela significa o quê? O que significa quando eu falo grana, né? Então, é isso que você vai registrar aqui. A gíria, né, primeiro, que é a palavra que a gente descobriu, e grana, que significa o quê? Significa dinheiro. Quando alguém fala a palavra grana, né, a gente já sabe que significa dinheiro. Página 57. Aqui vocês vão sublinhar o significado de cada gíria da frase. Eu não vou sublinhar para você, é óbvio, tá? Então você vai ler. Adoro o rango que a minha mãe faz. Rango significa o quê? Comida ou suco? Sábado eu saí com a turma para dar um rolê na cidade. Significa que eu fui fazer o quê? Fui comer um lanche ou que eu fui dar uma volta? Daniela precisa arrumar um trampo. Trampo é o quê? É trabalho ou é animal de estimação? Vale pesquisar na internet, tá, gente? Meu pai gosta de puxar um ronco no sofá. Puxar um ronco é o quê? Trabalhar ou dormir? Lucas ficou embaçando para tomar o café. O que significaria embaçando? Falando ou demorando? O pai da Suzy é gente fina. Ele é agradável ou ele é antipático? Tá? Lembrando que antipático é o contrário de simpático, né? Agora você vai escolher e escrever duas gírias e apresentar o significado. Em seguida, você vai desenhar numa folha uma cena em que os personagens estejam utilizando as gírias escolhidas por você. Nesse caso aqui, quem não quiser fazer o desenho, pode fazer as frases, tá? Então, se você não for fã de desenhar, e que eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer desenho, então você pode fazer as frases, faz uma conversa, só que em forma de diálogo, registra só a escrita, sem desenhar, né, para pôr a fala. E quem gosta de desenho, faça, porque vai ficar bem legal. Você vai escolher duas gírias. Você pode pesquisar na internet que gírias que você quer, né?
e você coloca a gíria, o que é que ela significa, tá? E aí depois você coloca a outra gíria, o que ela significa, e vai colocar depois ou você coloca a frase, ou você coloca o desenho com dois personagens conversando a respeito dessa gíria que você escolheu, certinho? E aí, né, chegou nesse finalzinho aqui, terminou, tá? Assim que você tiver terminado, tá? Fazer com bastante calma, com bastante capricho, direitinho. Teve dúvida, pergunta, tá? Essa parte aqui pode pesquisar na internet sem problema nenhum. Aí você pega e encaminha para mim, tá bom? Abraço, tchau.